Por isso, a nossa mensagem de hoje tem esse título, o Jesus, o pior marqueteiro, assim como nós conversamos um pouco no início do nosso culto, porque no Evangelho nós ouvimos Jesus dizendo para não falarem sobre isso. E também no Evangelho nós ouvimos a forma como foi feita. Jesus subiu no monte, se retirou até mesmo dos outros discípulos, chamou apenas 3, alguns para ir com eles. Os discípulos ainda estavam dormindo quando acontece tudo isso. Quando Moisés e Elias aparecem, quando a nuvem está em Jesus e ali a voz de Deus aparece, tudo isso foi feito bem de uma forma simples, quase de uma forma anônima. Aí a pergunta que fica é: por que Jesus não usou isso? Aí imaginem a situação. Imaginem Jesus no templo, num domingo, poderia até ser o domingo de Páscoa ou qualquer outro momento em que as pessoas estavam lá reunidas. Mas imaginem Jesus nesse lugar e acontece exatamente isso. Aparecem Moisés e Elias para todo aquele povo. A face de Jesus brilha. Uma nuvem desce, encobre o templo e diz: este é o meu filho, escutem o que ele diz. Qual seria a probabilidade de Jesus morrer numa cruz depois disso? 0. Então aqui já tem um ponto do porquê que Jesus resolve não contar. Porque ele tinha que morrer. E pode ser que um evento desse, sendo visto por milhares de pessoas, impediria ele de ser morto. Porém, é interessante que nós, de uma certa forma, convivemos hoje com essa palavra marketing. A reflexão que eu quero fazer agora é como é que a igreja produz esse marketing hoje em dia. Essa semana eu tentei ver algumas lições, sobre essa questão, mas eu não sou o melhor especialista nisso. Porém, eu lembrei de algumas ações de marketing que me marcaram, ou marcaram a minha geração, ou as formas como essas organizações, ou como esse marketing é feito. Até coloquei aqui que um marketing bem efetivo é aquele que gruda na nossa cabeça. Ou aquele que faz com que a gente troque o nome do produto pela marca. Um exemplo. Às vezes, olha, vai lá no mercado e compra um Bombril. Mas compra a Solan porque é mais barato. A gente associa já algumas marcas ou alguns objetos pelo nome da marca, de tão bom que é o seu comercial, de tão bom que é a sua forma de ser feita. E uma das músicas que mais me marcou, e até hoje eu canto quando eu vou dar banho no Arthur, é essa aqui. Cabeça! Tá na hora de lavar. Gostoso! Faz a carinho na cabeça. Suave! Enxuga no cabelo. Chega de lágrimas! Esfrega, 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 vai fazendo espuma. Esfrega, 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 vai fazendo massagem. Gostoso! Acho, chuchu, acho, lavar a cabeleira com o Johnson's Baby Shampoo. Não tem como a gente tomar banho hoje e diz lavar a cabeleira e a gente já emenda com Johnson's Baby Shampoo. Essa é uma das propagandas que marcou bastante. Algum tempo atrás, aquelas propagandas da Brahma que tinha tartaruguinha, não sei se vocês lembram, também era algo que marcava. Ou da Pepsi com os limãozinhos ali que ficavam brincando. Enfim, são, digamos assim, propagandas que nos marcaram. Dá um gatilho, a gente lembra dela, nem tanto pelo produto, mas sim por toda a construção da própria propaganda. Algumas outras são propagandas que às vezes até nos convencem por uma simples imagem, como essa aqui. É da Sensodyne, é uma propaganda da Sensodyne, Então é um picolé com um monte de pregos. Então a imagem por si já... eu sinto isso quando eu vou tomar um picolé, Vem aquele gelo e arde tudo. Então ali já tem uma marca dizendo: isso aqui é a solução. Rápida, me convenceu, já me convenceu. E ultimamente, sendo bem redundante, nos últimos tempos, nós temos algo que é mais ou menos assim: as coisas não precisam aparecer para nós, para então nós descobrirmos que aquilo é algo que nós necessitamos. Hoje
os nossos aparelhos têm ouvidos, né? Muitos de nós já tivemos essa experiência de estar conversando com alguém sobre algo, aí quando vê a gente está lá rolando o nosso feed e aparece propagandas daquilo que a gente estava conversando. Eu já repreendo em nome de Jesus e sai, galera. Eu fico falando o tempo todo perto do celular. Ajuda aí na vida financeira, mas nunca apareceu nada. Enfim. Mas hoje em dia esse é um marketing muito usado, né? Alguns dispositivos colocados ou, enfim, até por buscas que a gente faz, em algum momento, aquilo começa a aparecer várias vezes na nossa timeline, né? Ou no feed, digamos assim. Enfim, e são coisas já associadas ao que nós estamos procurando. Então, um novo tipo de marketing, né? É aquilo que está sendo necessitado, então vai sendo feitas ofertas de acordo com aquilo que a gente está procurando. E eu digo que isso é algo correto de fazer? Sim, né? Alguém está tentando vender o seu produto e tem pessoas ali que podem estar dispostas a comprar. E eu digo que o marketing ele tem se aperfeiçoado e cada vez mais ele tem sido muito efetivo em relações como essa. Mas lembrando da frase que eu coloquei, de Jesus ser o nosso pior marqueteiro, Jesus não soube valorizar o seu produto. Jesus não valorizou o produto de ser o próprio Deus. Isso era algo que Jesus podia ter usado como uma forma de fazer com que as pessoas crescem nele. Em alguns momentos, Jesus escutava o que as pessoas estavam pensando e aí dava uma resposta. Mas normalmente isso acontecia quando falavam mal dele. Aí Jesus entendia os pensamentos dele e usava uma outra saída, uma outra forma de conversar. Porém, uma das formas de Jesus fazer o seu marketing, digamos assim, era justamente esse marketing de estar junto, de conectar com as pessoas. E aí nós vemos os milagres, as curas, sendo bem nessa forma. Jesus se apresentando ali de uma forma para suprir uma necessidade. E normalmente uma necessidade física, uma necessidade espiritual e até mesmo psicológica. Porém, como eu digo, em vários momentos desses, Jesus também diz isso que disse no Monte da Transfiguração: não contem para ninguém. Jesus curava uma pessoa e dizia para ela: olha, não espalha, deixa quieto isso. Por quê? Porque o marketing de Jesus já tinha sido feito lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O produto de Jesus já foi entregue no momento em que o ser humano, infelizmente, caiu em pecado. E esse produto é aquilo que Jesus fez por nós, a sua morte na cruz. No Antigo Testamento nós vimos um exemplo de glória de Deus, a manifestação da glória de Deus com Moisés e a sua liderança. Eles subiram um monte, Deus apareceu para eles, até comeram e beberam juntos. Depois Moisés ficou um tempo sozinho com Deus, Deus também falou com ele. Porém, mesmo com tudo aquilo, o povo não aguentou esperar o resultado daquilo que estava acontecendo lá na presença de Deus. E já logo quis crer em outros deuses. Assim, da mesma forma, nós temos Pedro, coitado do Pedro. E eu digo que Pedro é um exemplo do povo de Israel. Por quê? Porque quando Pedro viu como Jesus é em sua glória, quis ficar com ele. Quando Pedro viu o que Jesus fez para nos dar a sua glória, o que Pedro fez? O abandonou. Interessante isso. Quando o povo de Israel via a glória de Deus, nossa, agora sim, estamos juntos, olha que Deus poderoso. Dava 40 dias só, o que Deus está fazendo? Vamos abandonar esse Deus. Em vários momentos. E Pedro meio que repete isso. Vamos armar umas barracas aqui, Jesus. Está sensacional, vamos ficar aqui 40 dias e 40 noites, assim como foi feito lá com Moisés. Já que ele mesmo estava aqui, vamos fazer isso também. Mas Jesus toca nele e diz: olha, não tenha medo. Vamos seguir o que nós estamos fazendo. Porém,
como todos às vezes já ouvimos, quando Jesus estava sendo julgado, quando Jesus estava prestes a ir para a cruz, quando Jesus não estava em sua glória, perguntaram para Pedro: vai querer armar uma barraca agora, Pedro? Para ficar aqui com Jesus? O que Pedro disse? Nem conheço. Nunca vi, só estou aqui por curiosidade, né? Pedro nega Jesus. Pode ser que, por isso, o marketing de Jesus ainda hoje não seja tão bom. E aí vamos olhar para nós. Eu faço isso, muitas vezes. Quando a gente vai falar sobre Jesus, às vezes a gente fala sobre a igreja. Já repararam? As pessoas perguntam: como é que é lá na sua igreja? E normalmente, e eu não estou dizendo que é errado, a gente responde: lá é parecida com a igreja católica. Falando aqui da igreja luterana, né? Mas tem evangélica, então daí a gente fica naquele, não sabe se fala que é evangélico ou se fala que é igreja católica, enfim, fica algo assim: mas tem uns hinos, a gente faz isso, faz aquele outro, faz, né? E tudo mais. Ok, não é errado falar isso, mas qual que é o ponto? Normalmente a gente fala as coisas boas da nossa igreja. Aí o problema está quando alguém pergunta: como é que é a igreja de vocês, gente? É simpática, né? Ela se esforça. Mas enfim, qual que é o raciocínio aqui? O raciocínio é que nós, quando também somos confrontados, por vezes queremos sempre mostrar o lado bom de ser igreja. Isso é errado? Não. Mas o ponto é, vamos ver numa outra perspectiva. Como é que é a sua igreja? Olha lá, eles falam de Jesus. Até parece que a gente está fazendo, Sherlock Holmes. Jura que na igreja falam de Jesus? Mas infelizmente, hoje em dia, por vezes, isso é quase que algo raro. Se nós fizermos esse tipo de marketing, como é que é lá na sua igreja? Lá eles falam sobre Jesus e o pastor sempre no início do culto me coloca para baixo. Porque o pastor fala como eu sou pecador, como ele também é. Mas logo no início do culto tem um momento de confissão. Que coisa estranha isso. Mas é justamente por isso que eu gosto de ir lá. Porque lá eu sou quem eu sou, não preciso esconder, não preciso me disfarçar. Porque ali eu estou recebendo algo que só Deus conhece, que é o perdão para aquilo que eu estou sentindo naquele dia. E aí a gente pode então exaltar Cristo e falar que a glória de ir num culto é porque nós ouvimos o que Jesus fez por nós. Esse evangelho que nos arrebata, que nos arrebenta também, as duas palavras, mas que nos dá um alívio, que nos dá algo que não conseguimos achar em nenhuma outra propaganda ou anúncio que podemos ouvir ou entender. Por isso, às vezes, nós precisamos pensar, refletir qual que é o marketing que nós também estamos fazendo sobre Jesus, sobre o que Ele fez por nós. Por isso, Pedro nos dá uma dica de que Jesus é o melhor marqueteiro possível, porque no final do versículo ele diz o seguinte: o Espírito Santo nos guiava enquanto anunciávamos a mensagem que vinha de Deus.